Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de História, continuando com o Segundo Reinado, época em que o Brasil plantou e vendeu muito café, época em que o Brasil cresceu economicamente, como nós já vimos, as cidades melhoraram com água e esgoto encanado, escolas, museus, bibliotecas, estradas de ferro, época em que a máquina fotográfica foi inventada para registrar os acontecimentos, que é muito importante, época em que o telefone foi inventado para agilizar a comunicação entre os povos. Então, o Segundo Reinado foi aquela época de ascensão, né? Época também de conflito com o Paraguai e época também que se falava muito da escravidão. Então, agora nessa aula, nós vamos ver como ficou a questão da escravidão no Segundo Reinado, época em que Dom Pedro II governava o Brasil. E essa época aí tão boa de economia cafeeira, né, de exportação do café para os outros países e do crescimento econômico e tecnológico do nosso país, tá? Vamos lá. Abra o livro na página 98. Eu vou ler primeiro e depois eu vou explicar, tá? A questão da escravidão. Bom, pega aí, vamos lá. A escravidão passou a ser combatida a partir do século XIX em diversos lugares do mundo. No Brasil, essa questão dividia opiniões. De um lado, havia pessoas que desejavam o fim do trabalho escravo. Escravos, ex-escravos, escritores, jornalistas e outros profissionais. De outro lado, os que desejavam a permanência da escravidão. Fazendeiros e comerciantes de escravo, pois lucravam muito com aquele tipo de trabalho. O grupo que defendia a abolição, ou seja, a extinção, o término dos escravos, ficou conhecido como abolicionista. Então, o século XIX e esse segundo reinado aí ficou marcado também pela questão da escravidão. Enquanto que em outros países já tinha acabado a escravidão, aqui no Brasil continuava a escravidão porque tinha aí dois grupos, né? Os brasileiros interessados em acabar com a escravidão e outros que estavam interessados em permanecer com a escravidão. É claro que quem estava interessado em permanecer com a escravidão eram os comerciantes de escravo, porque os escravos, gente, eles eram vendidos como coisas, tá? Vamos supor que eu fosse uma escrava, eu compro ela por R$100, um exemplo, tá? Então, existiam as pessoas que vendiam os escravos, as pessoas negras, né? E ganhavam com isso, então eles não queriam que a escravidão acabasse. Os fazendeiros também não queriam que a escravidão acabasse, porque eles estavam enriquecendo a cada dia e tinha lá os escravos que trabalhavam de graça para eles, porque geralmente os escravos dormiam em lugares horríveis, sujos, com mau cheiro, sem colchão, a comida era ruim, eles trabalhavam de sol a sol, era uma vida muito difícil. E enquanto isso, os fazendeiros iam ficando ricos. Então, para eles era melhor que continuasse a escravidão. Ok. Mas a escravidão, como nós sabemos, acabou. Vamos continuar aí lendo e vamos verificar como que foi isso, tá? Vamos lá. As leis contra a escravidão. O grupo dos abolicionistas, ou seja, aqueles que queriam o término da escravidão, pressionava o governo imperial, Dom Pedro II, pelo fim da escravidão.
Além disso, outros países como a Inglaterra também pressionavam o Brasil para o fim da escravidão, pois vendiam seus produtos no país e desejavam que mais pessoas tivessem dinheiro para comprá-los. Então, veja, eu vou explicar isso para vocês. Os outros países já não tinham mais escravos, só que o Brasil tinha. Se o Brasil é um país pobre e que tem muita gente pobre, que tem muito escravo, que não tem dinheiro para nada, para comprar nada, os outros países também não conseguiam vender muita coisa para os brasileiros. Quem que vai comprar alguma coisa da Inglaterra, por exemplo, que estava pressionando o Brasil para acabar com a escravidão, se aqui não tem gente para comprar os produtos de outros países, porque só tem escravo, ninguém trabalha, ninguém tem o seu salário, ninguém é registrado, ninguém tem dinheiro. Quem que compra o produto de outro país? Não tem ninguém para comprar. Então a Inglaterra pressionava o Brasil para isso, porque se todos os escravos trabalhassem e ganhassem um salário, eles iam ter dinheiro para comprar alguma coisa de outro país, por exemplo. Eles iam ter dinheiro para gastar. Então os outros países já não queriam mais também que aqui tivesse escravos, tá? Queria que tivesse pessoas que trabalhassem e ganhassem o seu dinheiro para poder comprar as coisas de outros países, tá? Então vamos lá. Com o objetivo de diminuir as pressões, o governo imperial, Dom Pedro II, passou a aprovar leis que combatiam a exploração do trabalho escravo. Então vamos ver como que essas leis foram surgindo até o fim da escravidão. Em 1850, teve a Lei Eusébio de Queiroz, que era uma lei que proibia o transporte de pessoas da África para trabalhar no Brasil como escravos. Então, veja, essa lei, que foi em 1850, já proibia pessoas, negros da África, virem trabalhar aqui no Brasil. Então, no Brasil já não podia ter escravo africano. Vieram muitos escravos, como nós já vimos, da África para trabalhar aqui. Então, em 1850 já não podia mais. Já não podia se comprar mais escravos da África, tá? Em 1871, veio a lei do ventre livre. Ventre é quando o filho é gerado na barriga da mãe. Então, lei do ventre livre. Vamos ver o que era isso. Tornava livre os filhos dos escravos nascidos a partir daquela data. Então, a partir de 1871, se nascesse um nenezinho cujo pai e a mãe fosse escravo, essa criança já não podia ser escravizada. Ela já não podia trabalhar como escravo. Será que funcionava? Não funcionava, né, gente? Porque vamos pensar, se a mãe e o pai eram escravo, onde ia crescer essa criança? Né? Lá no meio dos escravos. Automaticamente ele ia ser escravizado também, porque ele ia para onde sozinho se ele é uma criança, tá? Então, uma lei assim que não resolveu muita coisa, mas já era um caminho, né? Então, já não podia mais vir escravos da África para cá, as crianças que nasciam das escravas não podiam mais ser escravizadas, tá? E em 1885 veio a lei dos sexagenários, que falava o seguinte: tornava livre os escravos que completassem 60 anos de idade. Então veja, gente, outra lei também sem sentido, né? A pessoa trabalhou como escrava até os 60 anos, a pessoa já é senhor, já é senhora, já tem uma idade avançada. Enrolou. Com aquela idade, com 60 anos, como que a pessoa vai arrumar um emprego, construir a sua casa e começar uma vida do zero, sendo que a vida inteira ela foi escrava? Impossível, impossível. Então a pessoa ela ficava já ali onde ela estava. A vida inteira ela viveu de escrava, então ela já ficava ali, que pelo menos ela tinha ali aquele lugarzinho para dormir, aquela comida ali, e ali ela ficava. Não tinha como ela começar uma vida aos 60 anos, tá? Então vamos ver. Então essas 3 leis aí já não
não funcionava muito aqui no Brasil, mas foi um começo aí para acabar. Apesar de representarem avanços na luta contra a escravidão, essas leis ainda não permitiam o comércio de pessoas. A Lei Eusébio de Queiroz, por exemplo, proibia a compra de escravos da África, mas não impedia o comércio deles entre diferentes regiões do Brasil. Então, assim, os escravos que já estavam aqui, eles eram comercializados aqui dentro, vendidos de um lugar para o outro, tá? O desejo dos escravos e abolicionistas finalmente foi atendido em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que tornou livre todos os escravos. Então, somente em 1888, depois dessas 3 leis que vocês estão vendo aí no livro de vocês, é que acabou a escravidão no Brasil, graças à princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que assinou em 13 de maio um documento em que libertava todos os escravos. Mas ninguém podia ser escravo no nosso país, tá? A libertação dos escravos não foi acompanhada de nenhuma reparação. O que seria essa reparação? Correção de algo considerado injusto. Vamos ver. Os libertos não receberam terras, não tiveram acesso à educação escolar, como propunham os projetos abolicionistas, passaram a habitar as regiões mais pobres das cidades e recebiam baixos salários por seu trabalho. Assim, permaneceram vivendo com dificuldades, vítimas da discriminação, tá? Veja bem, então, o que aconteceu, né? Ok, né? O Brasil, assim como os outros países, deu liberdade para todos os escravos, ninguém mais é escravizado, todo mundo vai trabalhar, vai ter seu dinheiro e vai prosperar e vai consumir produtos de outros países e enfim. Não foi bem assim, né? Vamos pensar, pessoas que nunca estudaram, que nunca construíram as suas casas, que nunca tiveram nada, elas foram hoje libertas. Para onde elas vão? Elas estão lá na fazenda, né, escravizadas, lá no lugar delas, e aí hoje, né, chegou alguém lá, o fazendeiro chegou e falou: a Lei Áurea foi assinada, vocês estão libertos. Para onde eles vão? Se eles não têm terras, se eles não têm casa, se eles não têm nada. Então, os escravos ficaram em situações muito difíceis. Eles moravam nas periferias, nos bairros pobres, em condições precárias. Muitos moravam embaixo de pontes, igual nós vemos os mendigos hoje em dia. Então, a situação deles foi muito difícil por não ter escolaridade, por não ter estudo. E quando eles conseguiam trabalhar, como eles já tinham sido escravos, como eles já eram negros também, e sempre teve o preconceito contra o negro, então o salário deles era muito baixinho e a condição de vida deles era terrível. Muitas pessoas, gente, continuaram na fazenda como escravo por um tempo ainda. E então a vida deles foi muito difícil. Não foram flores, hoje eu tô liberto e a minha vida vai ser feliz daqui para frente. Não, os escravos continuaram ainda com muitas dificuldades e muitos sofrimentos na vida dele, apesar da liberdade que eles conseguiram, né? Com a Lei Áurea, com a lei aí da princesa Isabel. Então, agora nós vamos fazer os exercícios, estudar um pouquinho mais aí com relação à escravidão. E já já eu falo com vocês. Um beijo e até mais.